Doutora Valesca, pergunto. Doutora, em 2002 tivemos uma chacina no Urso Branco, um negócio escandaloso que passou no Jornal Nacional, ficou evidente aquela chacina em razão de um crânio de um ser humano que estava sendo ali, chutado como se fosse bola de futebol. Isso em 2002. O governo do estado de Rondônia foi condenado a pagar indenizações, promover melhorias. Em 2011, a senhora mesmo citou, teve um pacto. Mas o que restou disso tudo, daquela chacina de 2002 no Urso Branco? Então, na prática, uma coisa que a gente pode citar que Rondônia fez foi criar um mecanismo e um comitê, que inclusive nós somos um dos compromissos deste pacto. Melhorias no sistema prisional, né? Rondônia, nesses últimos 7 anos, construiu o quê? Em torno de 7 presídios. Isso também estava firmado lá, né, no pacto. Criação de mais vagas, melhorias também na questão da saúde. Mas tem uma política que precisa implantar mais, melhorar, que são as políticas públicas voltadas, dando oportunidade de educação, né, dentro do sistema prisional, a melhorias na questão da saúde. Tem ainda, né, o Estado ainda tem que melhorar muito ainda, também é um dos compromissos firmados. Também sabemos que provavelmente, né, eu não estou acompanhando ainda assim como é que está a questão das ações indenizatórias, né? Correto. Se o Estado já cumpriu essa parte em relação à indenização das vítimas aos seus familiares, né? Na época, no caso da chacina, penso eu que deve acabar virando um precatório, né? Também tem o Estado de Rondônia, com certeza também tem esse compromisso ainda a cumprir, né, com os familiares das vítimas. Mas eu acho que Rondônia, uma coisa que a gente pode parabenizar o Estado, que não é fácil implantar um mecanismo e o comitê. Você sabia, Murilo, que nós somos só 3 implantados. São Paulo, que é o maior dos estados do Brasil, São Paulo ainda está uma luta há 3 anos para implantar o mecanismo e o comitê. Tem muita resistência. Então eu vejo que Rondônia ganhou muito com o mecanismo e o comitê. Eu vejo assim que Rondônia está de parabéns. Alguns compromissos o governo de Rondônia cumpriu, ainda falta muitos, né? Mas eu vejo que o mecanismo foi um grande avanço. Os organismos internacionais, né, tiveram aqui agora recentemente uma representante da Associação Internacional de Prevenção e Combate à Tortura, ATP, com a gente, que é da Genebra, e ela esteve aqui dando a nossa capacitação. Tivemos uma reunião até inclusive com o governador Daniel, né, conversando para estruturar o funcionamento do mecanismo, né, que a gente ainda está montando a nossa estrutura ainda, né, fortalecer o mecanismo. E os organismos internacionais mandaram até uma carta para o governador parabenizando por finalmente implantar o mecanismo e o comitê. Ainda tem muito, lógico, o que fazer, mas assim, Rondônia foi um dos estados que despontou com esse mecanismo. Tem estado, por exemplo, o Acre. O Acre tem um comitê que funciona com 2 pessoas. Lá ainda não conseguiu avançar nada, mas o Acre, lógico, tem outras políticas públicas que já avançaram. Mas o mecanismo e o comitê, por exemplo, lá, o mecanismo nem minuta de lei ainda. Mesmo assim, Rondônia inteira, Sim. São 3 mecanismos. É pouco. No Brasil. Aí nós temos, além dos mecanismos estaduais, esses 3, que é Rio de Janeiro, que foi o primeiro implantado. Correto. Rio de Janeiro já tem 8 anos, são 6 peritos. Aí temos Pernambuco, que são 3 peritos, e Rondônia, 3 peritos. E além desses 3, temos o mecanismo nacional, que foi criado pela Lei 12.847, né, que em seguida, quando o Brasil aderiu o protocolo facultativo, a Presidência da República instituiu por lei federal o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que aí veio o Comitê Nacional e o Mecanismo Nacional. E temos ainda, né, doutor Murilo, os mecanismos internacionais também. O mecanismo não existe só aqui no Brasil, existe em Honduras, existe no Paraguai, no Uruguai. E o nosso mecanismo aqui, ele tem essa comunicação com os demais órgãos? Temos, inclusive a nossa legislação, ela prevê inclusive
da gente se comunicar diretamente com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que funciona dentro do Ministério dos Direitos Humanos. A gente pode também solicitar suporte tanto do Comitê Nacional quanto do Mecanismo Nacional para algumas ações aqui, caso seja necessário. Se a gente sentir que precisa do apoio nacional, a gente pode solicitar, como também podemos encaminhar as denúncias das violações aqui, né, se for necessário, à ONU, às cortes internacionais, a organismos internacionais de prevenção e combate à tortura. A gente pode, inclusive, podemos diretamente manter esse contato com esses organismos sem ter que passar pela MNDH. A gente tem essa prerrogativa também. E a Corte Interamericana, ela tem... pretende dar respaldo a esse mecanismo? Com certeza. Eu acho assim, que inclusive daqui a uns tempos a gente acaba sendo uma ferramenta para agora, a gente tem que ler na íntegra todo esse pacto, que são 100 páginas, a gente recebeu até esses dias, e cobrar do Estado, é um papel nosso também, monitorar. E aí, Estado, como é que está cada compromisso desse? A gente vai ter esse papel, viu? O papel não vai ser só fiscalizar e monitorar os locais, não. Nós vamos também ter que fiscalizar, porque a Corte pode bater aqui a qualquer momento e falar, para verificar o que realmente já foi cumprido do pacto que foi firmado, entendeu? Então, a gente também estabelece uma conexão, um contato também com a Corte, né? E com esses organismos internacionais. E vamos ter esse papel também de estar acompanhando o cumprimento desse pacto. E no caso de um possível descumprimento ou não atendimento de algum dos requisitos do pacto ali, comunicado ao Poder Executivo para que sanasse esse vício, nada ocorreu, vai-se para o Ministério do Direito Humano? Acho que inicialmente a gente tenta primeiro comunicar os organismos aqui nacionais, né? Ou depois... Provavelmente também o organismo nacional também pode provocar o internacional, como também podemos provocar diretamente também qualquer organismo internacional também, caso não seja, né, cumprido esse pacto, né, caso haja o descumprimento, né, a gente pode também comunicar. Doutora, o mecanismo tem poder de polícia? Não, poder de polícia, não. Para interditar alguma... A gente pode... Assim, nos relatórios a gente faz recomendações. Nós não temos poder de polícia de chegar e interditar. Mas pode requisitar. A gente pode, podemos recomendar a autoridade competente. Requisitar a gente pode, na nossa lei, inclusive só 2 mecanismos no Brasil que tem essa, requisitar as autoridades competentes a abertura de procedimentos investigatórios. A interdição a gente pode recomendar, entendeu? Ou encaminhar à autoridade competente também os relatos. Mas poder de polícia nós não temos. Inclusive, eu vou até citar uma outra situação, assim, citando uns exemplos para ti, doutor Murilo, que coisas que a gente acha que não existem hoje. Vou dar um exemplo para você. Existia uma delegacia em Minas Gerais, né, que a cadeira lá tinha um cartaz aqui escrito, Cadeira dos Inocentes. Certo. Então, quando a gente fala tortura e violações, não é só a física, mas há esse tipo também de situação, né, que também o mecanismo acaba atuando. E o mecanismo nacional, na época, foi lá acompanhar, verificar, recebeu denúncia de torturas dessa delegacia. Então, a cadeira lá, por exemplo, era escrito Cadeira dos Inocentes. As paredes tinham manchas de spray de pimenta, porque ele também tem cores diferenciadas. A gente identifica, como você falou, voltando lá, a questão de tortura, a gente também identifica não só no corpo, fisicamente. A gente tem que também observar bastante os detalhes da estrutura do local onde acontece a tortura. Sinais, entendeu? Manchas na parede, mancha de sangue, mancha do spray. Então, uma outra situação também que nós do mecanismo temos que ter esse olhar, não só para a estrutura física, assim, questão estrutura física da pessoa que foi vítima da tortura. E isso é um exemplo, né, de caso de tortura identificada que acontece. E tinha uma outra situação também. Recentemente a gente teve no Pará, no Maranhão, em que uma delegada, uma juíza, inclusive, determinou que uma mulher ficasse na sala de homens, que sofreu todo tipo de abuso, inclusive
salvo engano, recentemente a juíza que determinou, Mas junto foi no com Pará, o delegado, né? acho que foi no Pará, junto com o delegado foram exonerados, ela, no caso da juíza, foi aposentada compulsoriamente, né? Nós temos a lei de tortura, né? Temos também uma legislação que trata sobre abuso de autoridade, né? E temos também os tratados internacionais. Não sei se já ouviu falar, doutor Murilo, temos as regras de Mandela, temos o protocolo de Istambul, temos as regras de Bangkok, que também podemos fundamentar, né, nossos relatórios, inclusive os nossos encaminhamentos e as nossas solicitações para os devidos encaminhamentos e apurações. E nesse caso aí, a lei prevê inclusive a perda do cargo por crime de tortura, caso alguém seja condenado. O senhor sabe? Inclusive, eu vou aproveitar um momento, a nossa legislação prevê isso, atual. Mas existe hoje no Congresso, tramitando, acho que está no Senado, um projeto de lei que quer que se torne facultativo a perda do cargo, que não seja automático aquele que a condenação é condenado, criminal. Isso, condenação criminal por prática de tortura. Existe um projeto de lei nesse sentido e os mecanismos no Brasil todo e o nacional vão unir forças para trabalharmos para que não seja aprovado esse projeto de lei, porque é um efeito da condenação, a perda do cargo. E também existe dentro do Congresso, a gente Prometendo. sabe, trabalhando, que pretendem deixar ainda mais duro a questão do desacato contra o funcionário público, que é uma, né, para quem utiliza serviço público, a primeira coisa que chega lá num órgão público, uma ficha desse tamanho, esse artigo 312, desacato sob pena de 1 a 4 anos de prisão e tal. O Congresso quer endurecer ainda mais essa questão do desacato e, ao mesmo tempo, liberar, então, deixar facultativo a condenação criminal por tortura da questão do servidor público. Exatamente, servidor público, exatamente. Caramba, o que a gente acaba descobrindo? E tem muita gente que é favorável. No momento que estamos tendo, vai ter bastante, né? Eu comecei perguntando para a senhora a questão do bandido bom e bandido morto, porque a gente está vivendo um momento em que a população se sente presa dentro de casa. E aí, quando surgem esses vultos com esse tipo de intenção, se alastra-se muito fácil, né? Como rastilho de pólvora, e ganha um vulto muito grande. Né? Só que a população, às vezes, também não tem discernimento do que é aquilo, do que ela está falando. Né? Como é que o mecanismo pretende trabalhar a publicidade junto à população com relação aos valores dos direitos humanos? Então, doutor Murilo, a gente pretende trabalhar com palestras, audiências públicas. Nós vamos também, em breve, estamos preparando o nosso folder para divulgar o que é o mecanismo, qual é o seu papel. A gente, inclusive, vai imprimir em parceria até com o Ministério Público Estadual. E também pretendemos, se for o caso também, se formos convidados para palestrar também nas escolas, né, também. Eu ia perguntar isso, porque sempre é um tipo de política programática, né? Sim. Vai ter algum tipo de evento com escolas de ensino fundamental e médio? Então, a gente primeiro vai ter que estabelecer assim, né? A gente quer fazer algum trabalho também nas escolas, a gente está pensando em colocar isso no nosso planejamento. Também ministrar também curso, palestra, nos cursos de formação também das polícias militares, policiais civis, né? Agentes penitenciários, bombeiros, inclusive bombeiros, aproveitando aqui, já fomos convidados, está tendo um curso de formação, fomos convidados ontem e irmos lá nos apresentar, dar uma palavra ao pessoal para dizer para eles o que é o mecanismo, qual é o nosso papel. Né? Eu até ia te dizer isso, tinha esquecido de falar. Então a gente vai tentar trabalhar na divulgação, no esclarecimento à população, né? Porque a gente sabe assim, quando acontece um crime bárbaro, choca a sociedade e a sociedade só fica com aquela visão da notícia, né? Não é fácil, o tema de direitos humanos é um tema que não é fácil de trabalhar, mas a gente pretende trabalhar com divulgação, com palestra, com informação para a sociedade. Bom, gente, esse foi o nosso terceiro bloco, a gente volta já já.